Você não precisa de um network, você precisa de Jesus. Você não precisa de network, você precisa do olheiro. Existem rachaduras na sua vida que só o olheiro é capaz de arrumar. Há um pouco mais de um ano atrás, a palavra do Senhor veio sobre mim através da vida do meu marido. Um dia eu ouvi do Gilbert assim: amor, essa área da sua vida está rachado. Não está bom não. Você precisa mudar isso. E eu acho que está ótimo. As mulheres vão me entender. Está tudo ótimo comigo, amor. E ele falou: amor, não está não. Eu sou a pessoa que mais te amo e estou apontando em você uma área da sua vida que está rachado. Você precisa de conserto. E eu não sei você, mas eu não gosto de ser corrigida. Eu detesto ser chamada a atenção. E aquilo corroeu a minha alma. Mas eu falei: peraí, se ele é a pessoa que mais me ama, está identificando em mim uma rachadura, é porque tem. Experimenta você perguntar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido ou para a sua esposa, para os seus filhos, qual é a área em você rachada que tem causado ferida na sua casa toda. Já viram quando a película do celular está rachada, que você passa o dedo e ela corta? Você continua usando, mas ela está cortando e ferindo. Talvez seja você, um vaso quebrado, um vaso rachado, ferindo todo mundo ao seu redor. Seja menos vaidoso, dê ouvido àqueles que te amam. Identifica na sua alma onde tem uma parte rachada. Aonde tem em você algo que está rachado e precisa da intervenção do olheiro. Existem coisas nas nossas vidas que necessitam da intervenção do olheiro. Existem áreas na nossa vida tão rachadas, ferindo as pessoas ao nosso redor, e a gente não é capaz de olhar para as nossas próprias rachaduras e falar: olheiro, vem, intervém, Senhor, intervém. Foi exatamente isso que eu fiz. Chorei diante do Senhor, coloquei o meu coração e falei: Senhor, eu não quero ser assim. Se essa área da minha vida necessita de uma intervenção do Senhor, então intervém, Deus. Intervém, Senhor. Eu entrego para o Senhor essa área da minha vida. E aí então eu ouvi do Senhor: Suzana, vai à casa do olheiro. Lá tem bálsamo para suas rachaduras. Foi exatamente isso que eu fiz. Pouco mais de um ano sendo direcionada pelo Senhor, sendo corrigida pelo próprio Deus, sendo reposicionada pela mão do olheiro. E talvez você possa olhar hoje algumas mudanças em mim e pode falar assim: nossa, mudou de uma hora para outra, mudei nada. Precisei quebrantar o meu coração diante do Senhor. O Senhor mudou as minhas vestes, mudou a forma como eu me penteio, a forma como eu me porto. Todas essas mudanças aconteceram na casa do olheiro. Ei, existem portas abertas na casa do olheiro para mim e para você. O que te impede de descer à casa do olheiro e ouvir as direções do próprio Deus para a sua vida? O problema é que estar na casa do olheiro envolve humilhação. E a gente não quer ser humilhado. Mas existem áreas na nossa vida que necessitam da intervenção do olheiro. Se a gente continuar com essas rachaduras, vai ser insuportável caminhar ao nosso lado. Segunda verdade sobre esse texto que eu quero compartilhar com vocês: vaso rachado não sustenta propósito. Meus irmãos, existem nessa noite pessoas aqui, homens e mulheres, rachados, ao ponto de terem o seu propósito escorrendo em suas vidas, porque estão tão quebrados, tão rachados, ao ponto de não conseguirem sustentar um direcionamento de Deus para a sua vida. Existem homens e mulheres aqui essa noite, rachados, porque os seus filhos estão declarando os meninos que querem ser meninas. Meninas dizendo que querem ser meninos, rachaduras. Existem aqui homens rachados, porque as suas esposas vivem um vício de compras compulsivas. Existem mulheres aqui essa noite, rachadas, porque os seus maridos estão viciados em jogo.
Existem famílias sendo destruídas porque existem rachaduras nas nossas vidas que nós não queremos expor para o olheiro. E temos vergonha de falar para o olheiro: Senhor, isso aqui é uma rachadura na minha vida, intervém. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor nos trouxe aqui hoje para expor as nossas rachaduras, para que nós aguentemos, suportemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Vaso rachado não sustenta propósito. Nós estamos caminhando rachados o tempo todo. Ei, desperta! Chega de caminhar por aí rachado. Homens e mulheres rachadas que perderam o seu propósito. Vem para o culto, recebe do Senhor, sai daqui cheio e por conta de uma rachadura, sai por aí pingando, ao ponto de não sustentarem o direcionamento de Deus para sua casa, porque as rachaduras da sua alma te impedem de caminhar. A expectativa do Senhor sobre as nossas vidas não é de expor as nossas rachaduras, é de consertá-las. O Senhor precisa achar as suas rachaduras. Você precisa dar oportunidade para que as rachaduras da sua vida glorifiquem a Deus através das mãos dele. Mas é necessário ir à casa do olheiro. Será que você tem colocado a sua vida diante do Senhor, tem descido à casa do olheiro e permitido que o Senhor conserte as suas rachaduras para que você sustente o propósito da sua vida? Ou será que você tem trabalhado demais, chega em casa tão cansado, o seu filho, a sua filha fala: pai, mãe, vamos brincar, e você está tão atordoado de trabalho, você fala: não, ai, estou cansado, vai dormir. Sabe o que você está fazendo? Perdendo o propósito da sua vida. O Senhor não te criou para morrer de trabalhar e anular a sua família. Faz parte do seu propósito honrar a Deus através da sua presença na sua família. Os seus filhos precisam de você. Os seus pais precisam de você. A sua igreja precisa de você. Existe um propósito de Deus na sua vida que, se você não cumprir, você está sendo um vaso rachado, perdendo pelo meio do caminho, dia após dia, aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu não sei você, mas eu não quero desperdiçar o que Deus tem para a minha vida. Então hoje é necessário que você se reposicione diante do Senhor, coloque as suas rachaduras diante do Senhor, para que o Senhor intervenha na sua vida e você possa sustentar o propósito do Senhor. Vaso rachado não sustenta propósito. Mas em terceiro lugar, Deus não vai te descartar por conta das suas rachaduras. As suas rachaduras não te tornam descartáveis. O propósito de Deus para a sua vida é te consertar e não te descartar. A gente tem vivido num tempo onde quebrou, joga fora. Não deu certo o casamento, separa. Está com alguma diferença no casamento, ai, separa. Se tornou relacionamentos descartáveis. Esse não é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. As suas rachaduras não te tornam descartáveis. Pelo contrário, te tornam suscetíveis ao agir do olheiro. Está rachado, se coloca em posição de próstata diante do Senhor e fala: Senhor, na minha alma está rachada, e intervém. O Senhor não descarta as suas rachaduras. Pelo contrário, existe um projeto do Senhor em refazer a sua história, refazer a sua vida, exatamente como Ele refez o vaso. Aquele ambiente de fazer e refazer o vaso era comum para o olheiro, mas para Jeremias era algo incomum. Talvez ele só tivesse acostumado em ver o vaso pronto, não ver o vaso sendo moldado. Para o olheiro era comum refazer o vaso. Quem trabalha com trabalhos manuais sabe que às vezes você vai pintar um negócio, o pincel escapa, você borra, você precisa refazer um outro desenho. É comum para quem faz isso com constância. Mas para Jeremias era algo incomum ver um vaso sendo destruído bem nas mãos do olheiro. Mas a destruição daquele vaso tinha um propósito.
Sabe qual era? Fazer um vaso novo conforme a vontade do Senhor. É o mesmo propósito para mim e para a sua vida. O propósito de Deus para as nossas vidas é refazer a nossa história segundo a vontade dEle. Tem rachaduras na sua vida, rachaduras na sua alma, rachaduras que foram construídas por conta de uma separação, por conta da perda de um filho, por conta de um diagnóstico mau que alcançou a sua casa, por conta de um casamento falido. Essas rachaduras tornam o ambiente suscetível à mão do olheiro. E quando o olheiro intervém, ele não é mais um vaso quebrado, agora é um vaso restaurado para a glória de Deus. Vaso rachado, vaso restaurado. Mas é necessário que o olheiro intervenha. É necessário que o olheiro entre para mudar isso tudo. Mas para a gente finalizar, existem rachaduras na nossa alma que nós mesmos cometemos. Existem coisas na nossa vida que estão sendo rachadas única e exclusivamente porque nós nos colocamos em posição de rachar. Coisas na nossa vida que estão sendo rachadas porque você tem escutado quem você não deveria escutar, tem visto o que você não deveria ver, tem imaginado o que você não deveria imaginar, tem feito uso de coisas que não eram para você. Tudo isso são rachaduras em você que você mesmo cometeu. Talvez seja necessário hoje colocar essas situações diante do Senhor, pedir perdão para Ele e falar: Senhor, intervém. Eu não quero caminhar por aí rachado. Eu preciso do Senhor, muda a minha história. Eu não quero continuar sendo um vaso rachado. Eu não quero ser um vaso sem utilidade. Eu quero ser um vaso novo, Jesus. Capítulo 18, versículo 11 diz assim: por isso, converta-se cada um dos seus maus procedimentos e corrija a sua conduta e as suas ações. Nós precisamos corrigir as nossas ações. Precisamos corrigir as nossas condutas. Precisamos que o Senhor intervenha no nosso caráter. As rachaduras na nossa alma estão sendo cada vez maiores, porque o nosso caráter não foi trocado, não foi refeito pelo Senhor. Existem coisas na nossa vida rachada, porque o Senhor não entrou e agiu. Existe um costume, uma prática japonesa, no qual quando vasos se quebram, se racham, eles pegam aqueles caquinhos, remontam os vasos e a cola que eles utilizam é um ouro. Eles derretem o ouro, juntam os caquinhos e refaz um vaso novo. O que antes era um vaso quebrado, um vaso rachado, agora é uma peça com valor ainda maior. Se tornou um vaso valioso. Mas quem faz esse papel específico é um olheiro específico. Existe um olheiro específico nesse lugar que quer te restaurar, quer consertar as suas rachaduras, não com ouro como no Japão, mas com o sangue de Jesus que corre da cruz do Calvário, conserta a mim e a você, que transforma as nossas rachaduras, que muda vaso quebrado, transforma em vaso restaurado para a glória de Deus. As rachaduras da nossa vida, colocadas na mão do olheiro Jesus, serão transformadas em vasos rachados para vasos valiosos para a glória de Deus. Eu não sei você, mas eu não quero mais andar por aí rachado e ferindo ninguém. Eu precisei da intervenção do Senhor na minha vida, na minha história. Eu precisei que o Senhor entrasse com o sangue dele e costurasse as minhas rachaduras. Esse olheiro está aqui hoje. Se coloca nas mãos desse olheiro. O olheiro Jesus Cristo.